Tá começando o podcast Inteligência Espiritual na Prática. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E qual que é o nosso objetivo aqui, pessoal? Aqui não é o mundo do certo, do errado, a gente não vai tentar convencer ninguém de nada, a gente respeita demais a questão de espiritualidade de qualquer um, independente de religião, crença. E aqui a gente quer ter um bate-papo livre, aberto, tranquilo, cada um vai trazer aquilo que acredita, os convidados que eu vou trazer aqui, pessoas que eu sei que essa questão da espiritualidade fez uma diferença na vida de alguma forma, e a gente vai conversar aqui de uma forma completamente livre e tranquila, e se fizer sentido para você, se de repente você conseguir trazer daqui algo que faça uma diferença para você, que você queira aplicar na sua vida, maravilhoso. Se por algum motivo você sentir que não faz sentido, incrível também. Você simplesmente ouviu uma nova história com a cabeça aberta. Legal? Então vamos em frente aqui. Tem um convidado mega especial aqui, que é o Ramon Filho, parceiro aí de jornada. Fala, Tudo bem, Ramon? Daniel. Olá, pessoal. Boa tarde aí para quem está ouvindo ao vivo. Bom dia, boa noite para quem está ouvindo a gravação. Prazer estar aqui. A gente já conversou bastante sobre esse assunto, conversa bastante sobre esse assunto. E, cara, sempre bom poder compartilhar o nosso ponto de vista e aprender com o ponto de vista de outras pessoas também, né? Acredito que isso agrega muito na jornada. Então, estou animado aí. Show, muito bom. Você sabe que as conversas que a gente tem em off, né, foram inspiradoras assim para a ideia do podcast Inteligência Espiritual na Prática, porque são aquelas conversas profundas que você fala, nossa, como seria bom se tivesse mais gente participando disso, escutando isso, né? Vários insights legais. Tá aí, a oportunidade está na mesa. Ramon, antes da gente Show de bola. começar, entrar no nosso tema principal aqui, se por acaso alguém ainda não te conhece, conta um pouco como é que é a sua atividade profissional de uma forma geral. A gente vai dar um 360 nesse assunto, mas é só para o pessoal conhecer um pouco mais você. Tá legal. Eu saí do curso de Direito em 2017, no final do ano de 2017, por insatisfação mesmo, porque eu não gostava daquilo. Eu fazia só porque tinha que escolher alguma faculdade para fazer, né? E aí eu entrei na área de educação online, promovendo cursos, produtos de educação como um todo, e-books, materiais em PDF e tudo mais, e desde então eu trabalho promovendo pessoas e causas através de lançamentos na internet. Então, no ano de 2018, 2019, 2020, eu trabalhei exclusivamente com desenvolvimento pessoal e espiritualidade, essa parte de expansão da consciência. No ano 2021, eu trabalhei com algumas pessoas da área de finanças, day trade, mas predominantemente eu lanço curso de desenvolvimento pessoal e hoje eu entrei na área também de saúde, vendendo cursos para médicos também. Então, a minha atividade profissional consiste basicamente em organizar campanhas de lançamentos para promover uma pessoa que é capaz de gerar um resultado para outras pessoas na forma de um conhecimento organizado, com um cronograma. Geralmente é um curso, uma mentoria. Show, muito, muito bom. E voltando aqui, dando 360 para o nosso assunto principal, que é a questão da espiritualidade, né? Hoje, nesse instante, o que você acredita? O que faz sentido para você? Como é que é a sua questão com a espiritualidade hoje? Que bom que você perguntou nesse instante, porque isso vem, isso vem mudando ao longo dos últimos anos, assim. O que eu percebo, cada vez mais tem menos crenças e mais experiência. Então, cada vez menos eu acredito nas coisas, eu tenho que acreditar, e cada vez mais eu estou experienciando aquilo ali sem ter que acreditar em algo como um filtro entre a minha experiência e algo. Eu consigo experienciar diretamente aquilo. Nesse instante, eu estou vivendo justamente a questão de experienciar a realidade. Assim, eu procurei por muito tempo alguma parte da realidade que fosse a verdade, que me fizesse sentir bem, ou algum lugar que fosse a espiritualidade. Procurei muito, assim.
um reino espiritual, e aí eu tinha que ficar trazendo esse reino espiritual para minha vida. E hoje eu percebo que não tem nada mais espiritual do que a realidade em que você vive, sabe? Então, falando com a pessoa que está assistindo, por exemplo, esse celular que você está segurando, ou esse computador que está na sua frente, o que você consegue experienciar aqui e agora é a coisa mais espiritual que você pode viver. Não tem nada mais espiritual do que isso. Assim, você está perguntando da minha experiência, né, Daniel? Então, eu tô compartilhando Sim, a minha experiência. É uma crença? É uma crença, mas a minha experiência hoje é essa. A experiência é que se você sai da sua realidade, que é o que Deus colocou, planejou para você viver agora, e vai mentalmente parar em outro lugar, e sai daqui e está vivendo em outro lugar, buscando a espiritualidade, é meio que engraçado, porque você está fugindo da experiência para buscar algo na sua mente. E, enfim, dificilmente você vai encontrar alguma coisa por lá. Então, a minha experiência é essa. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Daniel, mas assim, a minha sim. experiência é viver a experiência como o ápice da espiritualidade, entendeu? E me conta uma coisa que eu achei interessante que você falou, de que agora, né, é assim que está nesse momento. E por mais que a gente escape das crenças, a gente sempre acaba criando uma crença sobre algo, né? Faz sentido para você que pode ser uma crença positiva, você acreditar que nesse momento uma série de coisas fazem sentido e que daqui a pouco pode mudar, simplesmente para você não bloquear a causa mude? Não sei se fez sentido a pergunta. Fez sentido a pergunta. É, vamos voltar para a experiência. Vamos sair das crenças e vamos voltar para a experiência. Se a gente for, na minha experiência, as coisas mudam, a gente querendo ou não. Então, não precisa do meu consentimento para as coisas mudarem. Eu não preciso de acreditar que as coisas mudam para elas mudarem. Uhum. Então, na minha experiência, eu estou me olhando nessa câmera aqui e estou percebendo que o meu rosto já não é o mesmo de quando a gente fazia as lives no começo do ano, lá em São Paulo, quando eu estava morando em São Paulo. Não tem tanto tempo assim. E eu não tive que estar aberto a isso, ou acreditar que isso acontece para acontecer, entendeu? Eu Uhum. cheguei aqui e meu rosto está diferente de uma lembrança que eu tinha. Então, assim, aí, no caso, é só você entender a realidade e sim, pode gerar uma crença. E ela pode ser positiva. Acho que você vai sofrer menos se as crenças que você cria estiverem de acordo com o que você observa acontecendo na realidade, você acreditando ou não. Muito bom, muito bom. E me fala uma coisa, esse é o seu entendimento hoje, e a gente vai aprofundar mais nele, até a gente vai espremer, 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 eu pelo menos tenho essa intenção, até que o pessoal que esteja escutando a gente fala assim: "Ah, legal, eu tenho algo prático para talvez trazer para minha vida disso". Prático, prático, Legal, né. legal, legal. Mas me conta um pouco, como é que você chegou até isso? Você sempre teve essa ideia com relação à espiritualidade? Isso vem de berço? Como é que isso aconteceu na sua trajetória? Não, cara, se for seguir de berço, assim, eu fui criado numa família cristã. Eu frequentei a igreja evangélica presbiteriana, que são os protestantes, né? Ah, que não concordavam com uma série de coisas que eram pregadas pela Igreja Católica e separou um grupo de pessoas protestando contra determinadas doutrinas, se formou aí os crentes, né, os evangélicos e tal, esse ramo do cristianismo. Então eu fui criado com esse viés espiritual aí, mas não conheci, não experienciei Deus por aí não. Percebi que eu não ia experienciar também, mas o meu contato com a espiritualidade, ele aconteceu quando
depois de muito sofrimento, depois de muito buscar a satisfação, bem-estar e a alegria em coisas fora de mim, no mundo, cerveja, cigarro, festa, bebida, vários tipos de drogas, eu não tinha mais, chegou um momento em que eu não tinha mais aonde buscar. Eu já estava usando as drogas mais caras e que proporcionavam as melhores experiências, e eu já estava experienciando também em termos de experiências físicas mesmo, tudo de fora eu já estava experienciando o que para mim a realidade era o máximo que era possível. Naquele momento ali, poderia me gerar prazer e continuava, só que em vez de ficar mais satisfeito ou menos insatisfeito, eu ficava cada vez mais insatisfeito e a dor foi se tornando insuportável. E aí até o momento em que eu disse: "Chega", e comecei a estudar e tudo mais. Teve um evento onde, eu tive uma overdose e tudo mais, e tive uma experiência em que, na minha concepção, para mim, eu tinha morrido, tinha certeza que eu tinha morrido, eu tive que lidar com isso, tive que aceitar a morte. E aí, por engraçado que quando eu aceitei a morte, aí eu retomei a consciência e voltei para o meu corpo. Mas enquanto eu estava sofrendo, eu fiquei lá no mundo de trevas e barro e sangue, e lama e uma experiência muito diferente. Em paralelo a isso, eu fui estudando, né? Fui mudando meus hábitos, meu comportamento para melhorar, para construir algum objetivo na vida. Ainda não tinha a espiritualidade assim, nunca tinha tido contato com a espiritualidade mesmo. Até que eu li esse livro aqui, que anda sempre comigo, que é O Poder do Agora. E eu comprei esse livro por acidente. E quando eu vi o título O Poder do Agora, eu estava comprando livro a rodo. Você pode ver que eu gosto de ler. E eu estava comprando livro a rodo, né? Vamos mudar de vida, vamos ler. Aí li O Poder do Hábito, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Segredos da Mente Milionária, fui lendo e tal. Aí eu falei, o poder do agora, deve ser para parar de procrastinar e fazer as coisas agora. Comprei o livro e li, e aí nunca mais. Aí já não. Eu percebi que eu não era minha mente, consegui começar a experimentar a realidade como ela é, e aí nunca mais voltou, cara. Depois que você vê, não tem como desver. E aí isso foi em 2018, isso foi em 2017, final de 2017. No final de 2017, antes de eu sair do curso de Direito, já tem 5 anos. E aí de lá para cá, cara, foi ler outros livros. Esse livro aqui, eu tô terminando de ler ele, acho que é a 8ª vez que eu tô lendo. Outros do Eckhart Tolle também, já li 7, 8 vezes, né? Retiro espiritual, fui para fora fazer curso também, de espiritualidade. Então não é muito de berço assim, não. O despertar foi sem querer, Uhum. e é muito intencional toda a parte de manter isso vivo dentro de mim e aprimorar minha percepção no dia a dia. Vou fazer uma pergunta de curiosidade mesmo, e eu sei que é super difícil responder, mas aí você traz a sua percepção sobre isso. Você leu o livro, né, O Poder do Agora, e ele foi um virar de chave ali, vamos dizer assim, né? Você trata isso como um ponto importante de ver uma nova visão sobre a vida e tudo mais, aí foi aplicar, é legal. Só que você leu o livro depois de ter tido uma experiência forte de achar que estava morrendo. O quanto você acha que essa experiência em si mudou o seu entendimento no momento de ler o livro? Eu acho que totalmente, cara. Eu acho que totalmente, assim. Eu tive acesso a uma realidade que não tem como eu colocar em palavras para você e trazer ela para cá, entendeu? Falar assim, eu entendi isso, eu entendi aquilo, eu entendi aquilo outro. É como se eu tivesse percebido que eu não sou o meu corpo. Isso para mim já foi o suficiente. No livro, quando eu li o livro, eu só lia verdades que eu já sabia. Não estava chegando nada novo e eu entendendo intelectualmente, tipo assim, então se eu fazer isso, vai acontecer aquilo. Não. Inclusive a minha namorada na época, né, hoje ex,
Mas era outra pessoa que eu namorava na época, ela ficava rindo de eu lendo o livro, porque ela falou que eu li esse livro fazendo assim, ó. Que eu Concordando com ficava, tudo. ficava balançando a cabeça, tipo assim. Aí ela riu, comentou isso. Aí eu falei assim, aí eu comentei com ela, eu falei, véi, mas isso aqui é tudo verdade, eu sei, tipo, como se eu já soubesse, entendeu? E eu acho que impactou, mas é difícil colocar em palavras, assim, sabe? Uhum. Quanto, como e tudo mais. Eu te perguntei isso porque eu vejo na minha experiência profissional de dia a dia que pessoas que tiveram, vamos chamar de uma catarse, algo nesse sentido, elas parece que de alguma forma aceleram o processo, né? Só que eu acho que a gente não pode colocar isso como parte do processo, no sentido de alguma pessoa não tem que passar por isso, né? Será que você precisa chegar no fundo do poço para depois se levantar? Será que não tem uma forma mais tranquila, mais leve, né, para fazer essa transição? E eu acredito que sim, que é totalmente possível. A pessoa pode estar num nível de insatisfação que ainda não é o fundo do poço, vamos dizer assim, um nível de insatisfação comum que a grande maioria das pessoas está hoje, e ainda assim ela decidir, e aí ela vai ter que. É um jogo que é complexo, que ela vai ter que vencer algo como orgulho, vai ter que vencer algo como a teimosia, muitas vezes, para falar assim: será que tudo aquilo que eu acredito talvez não esteja certo, já que eu não estou feliz nesse momento? Na minha concepção, são pessoas inteligentes. Para a pessoa fazer isso antes de chegar no fundo do poço, a pessoa é dotada de uma percepção ágil, né? Inteligente. Ela vê, ó, tem alguma insatisfação e ela já toma uma atitude com relação àquilo ali. Não foi o meu caso. Mas acredito que é possível sim, cara. Eu tive essa experiência pessoalmente nesse final de semana agora, por exemplo. Eu Saiu na Netflix um documentário que chama Como Mudar Sua Mente, ou algo parecido com isso. Não sei se você já viu. Eu ainda não assisti, mas ele tá lá me atraindo, já tem um tempo. E aí lá ele fala do uso de psicodélicos para você ter essa alteração da mente e tal, como algo super positivo. E aí eu pensei logo comigo, poxa, eu não preciso disso, não preciso utilizar substâncias de fora, psicodélicos, para poder atingir aquilo que eu quero como uma experiência aqui na Terra. E aí depois eu falei, olha lá você sendo orgulhoso, e antes de assistir pelo menos o documentário, porque o documentário é o início do início do início, né, de você ter alguma ideia, assista, e aí depois você pode ter alguma ideia sobre isso, né? Então eu pensei assim, mesmo eu depois de fazer todos os cursos, retiros e livros Em que eu já fiz na minha tudo. vida, será que não pode ter algo diferente? E eu acredito que pode, sim. Acredito que pode, sim. Com certeza. E me conta uma coisa, Ramon, então você teve aí uma trajetória, você contou um pouco pra gente, e hoje me parece que talvez seja um momento de mais paz interior, de alegria, de felicidade na sua vida, seguindo a espiritualidade, trazendo ela para sua vida como você traz hoje. Se isso faz sentido, o que você vê como benefícios assim na prática, de uma forma direta na sua vida de dia a dia? Nossa. Ah, é difícil colocar em palavras, cara. Mas, velho, é vivenciar o amor, sabe? Nossa, não vou tentar colocar em palavras e tal. Porque assim, chega uma hora que vira um sentimento muito forte de você poder vivenciar o amor. Você percebe que você vive o amor o tempo todo. Quando eles falam Deus é amor, a gente pode transformar essa frase em a realidade é amor. Só que eu sei que é um degrau muito grande mental de você viver na sua mente, percebendo um monte de coisa e sem ela desligar um minuto, para você perceber a realidade com o amor. Então a gente tem que voltar e colocar isso em palavras para chegar lá.
Benefícios, cara, é você poder acordar e mesmo tendo uma agenda lotada, administrando vários projetos, milhares de tarefas, milhares é um completo exagero, tá? Dezenas de tarefas para serem feitas, gerindo, sei lá, em vários projetos, várias pessoas e tudo mais, mesmo não estando. Ah, a Siri me falou para eu não me preocupar. Deixa eu Viu? desligar ela aqui para ela não me ajudar. É... Estou aqui para ajudar. Conheça sirinepo.com. Ai, meu Deus. Deixa eu só encerrar os dispositivos aqui. Belezinha, tudo desligado. Enfim, mesmo você tendo tantos projetos, tantas preocupações, entre aspas, assim, mesmo você tendo metas, objetivos, você não estando na realidade externa que você gostaria de estar, cara, mesmo tendo conta para pagar e tudo, você acordar e não ter nenhum problema na sua cabeça, você ter clareza do que você precisa de fazer, você ter paz para poder fazer aquilo. Às vezes, num dia onde que realmente a situação externa está um pouco complicada, você está com o cronograma muito apertado, você tem que fazer as coisas na correria, mas você ter paz para fazer uma coisa de cada vez, não gastar tempo, nem se sentir mal pensando na coisa que tem que fazer, mas você não consegue fazer agora. Não gastar um segundo sequer remoendo alguma coisa do passado, se sentindo mal agora. Você poder viver uma experiência de cada vez, com qualidade, em paz, você poder tratar as pessoas com essa paz e dar a atenção que elas merecem, você poder colocar qualidade em cada coisa que você faz, em cada tarefa. Eu não sei se eu fui específico o suficiente, assim, mas é porque realmente é uma experiência, é difícil de colocar em palavras, sabe? Foi super específico. E o que eu acho que pode surgir na mente das pessoas, que é uma coisa que eu escuto muito assim no meu dia a dia, e aí é sempre um processo, né? As pessoas falam assim, nossa, eu vejo que você tá sempre tranquilo, sempre calmo, o mundo tá explodindo e você tá ali, relax e tal. E como eu gostaria de ser assim? E elas quando falam assim, como eu gostaria de ser assim, o que tem na fala delas, né, que eu percebo é como se eu tivesse nascido dessa forma. Uhum. Se elas pudessem conhecer o Daniel de uns anos atrás, elas veriam que tem essas pessoas que me conheceram em duas etapas da minha vida, completamente estressado, ansioso, com pânico de falar em público e uma série de outras coisas, e hoje vivendo essa paz. Então, não é algo que eu nasci assim, e você já contou que também não foi o seu caso, né, de que você nasceu e você está dessa forma. Mas é um caminho que eu acredito, vou até perguntar a sua opinião, que qualquer pessoa pode trilhar. Não existe algo que você tem de especial para poder viver essa paz mesmo com uma rotina complicada, né? Jamais, cara, jamais. É totalmente acessível. A pessoa tem só que querer, velho. No meu caso, eu tava cansado de sofrer. Só. E tem uma pessoa que pode querer porque ela quer viver aquilo. É perfeitamente possível. Também, enfim, as pessoas que me conhecem no antes e depois também acham que são pessoas diferentes, assim. Foi uma real transformação e qualquer pessoa pode viver isso. Não imagino uma desculpa. Assim, às vezes a mente da pessoa conta para ela: "Ah, eu sou muito ansiosa, tarará, eu não consigo e tal". Aí eu falo: "Não, beleza, você não quer. Agora você não quer se desligar da sua mente, você não quer descobrir o que tem depois da fora da caixinha, fora da casinha, você tá com medo e tá tudo bem, você não quer descobrir. Agora, se você quiser, todo mundo está cansado de saber o que precisa de fazer, cara. Pô, começa a meditar 5 minutos por dia, depois passa para 10, passa para 15. Cria seus rituais aí, começa a ler as coisas que te conectam com a espiritualidade. É a questão de querer mesmo. Se a pessoa quer, qualquer um consegue. E isso eu acho que gera uma grande transformação. Talvez uma das que eu tenho percebido que mais ajuda as pessoas
a girar a chave mesmo. Porque, por exemplo, muitas pessoas dizem assim, eu não consigo meditar. Eu já ouvi isso de muita gente, eu não consigo meditar. E aí o que eu digo é, não é que você não consegue meditar, você não quer meditar. A partir do momento que você quiser meditar, você vai conseguir. E a pessoa, não, porque mil e uma histórias, né? Agora pensa comigo, uma meditação guiada. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que sentar numa cadeira, Sentar. fechar os olhos, ela pode até, se ela não quiser fechar os olhos, pode fazer de olhos abertos, mas fechar os olhos. Se ela não quiser sentar, ela pode deitar. Se ela quiser fazer de pé, ela pode fazer de pé. E aí ela simplesmente vai escutar aquele áudio. Né? E aí a pessoa fala, mas eu fico cheio de pensamentos. Tudo bem, faz parte do processo. Né? Então, assim, qualquer pessoa, ou quase qualquer um, consegue sentar, fechar os olhos e escutar um áudio. Então tá muito mais no mundo do eu não quero do que eu não consigo. Definitivamente. Definitivamente. E se você não consegue, de fato, sentar e escutar um áudio de 10 minutos, sentado, ou deitado, ou mesmo em pé, das duas, uma, ou você não quer, ou você não tem capacidade biológica para isso. Às vezes você tem uma condição especial que realmente algum transtorno que impossibilita isso e tudo mais. Mas assim, a prova de que é possível e de que se ela quer, ela consegue, é que essa mesma pessoa, se for um filme interessante, uma série interessante na frente dela 10 minutos, ela assiste sentada, uma música que ela gosta, conversar com alguém que ela ama. Então é mais a questão de querer mesmo, também acredito nisso, cara. Perfeito. Inclusive trabalhar, né? Quando a pessoa diz assim, eu não consigo meditar, é quase como ela estivesse dizendo, eu não consigo participar de uma reunião com atenção, eu não consigo fazer as minhas obrigações do dia a dia e por aí vai, né? E me fala uma coisa, Ramon, eu acredito 100% naquilo que você disse no início, que tudo é uma prática espiritual. Você não tem um momento onde você é espírito e um outro momento onde você deixa de ser, né? A gente é o tempo todo. Mas o que você faz, assim, de práticas de dia a dia que você percebe que contribui para esse resultado que você vem tendo? A gente já conversou muito sobre isso, da importância dos rituais, cara. Por exemplo, esse final de semana, não é todo final de semana que eu faço isso, é meio que um final de semana sim, um final de semana não. Esse final de semana eu comi quase tudo que eu tinha vontade. Vai. Não, eu comi tudo que eu tinha vontade, mais um pouco. Até coisa que eu não tinha vontade, eu comi. No sentido de comer pizza, doce e tudo mais. E aí você pode. Mas é muita comida mesmo. Tipo, eu vou dar um exemplo, vou ser literal aqui, tá? Ontem, depois de comer uma porção de carne com batata frita, eu fui buscar uma sobremesa, eu tomei um pote cheio de sorvete. Depois eu comi uns churros de Nutella, com cobertura de Nutella em cima. Nesse pote cheio de sorvete também tinha bastante chocolate. Não satisfeito, fui na padaria, comprei três doces diferentes. Uma palha italiana, um pedaço de bolo de brigadeiro e um pedaço de bolo de Nutella. E comi mais ou menos a metade de tudo, eu não comia mais porque não cabia. Eu simplesmente falei, não, agora eu vou matar toda a minha vontade de comer açúcar. E assim, a hora que parou de caber, eu parei de comer. É uma vazão, claro que não é biológico, é uma vazão tipo assim, açúcar, quero sentir o gosto do açúcar, algo emocional. E eu me permito ter isso. Aí você pergunta, nossa, mano, mas você não engorda? Mas por que eu faço isso? Porque nos 14 dias restantes, eu praticamente não comi açúcar, praticamente não comi carboidrato. E a espiritualidade é muito parecida. Então, todos os dias tem um ritual onde eu acordo, aí eu fico em silêncio ali na parte da manhã, eu medito, eu saio para caminhar em jejum, sem nada para escutar no ouvido, só percebendo a realidade e meditando enquanto caminho. Amo essa meditação caminhando, para mim. Tem muitos momentos onde que a primeira meditação ali, a sessão de 5 a 15 minutos que eu faço de mindfulness sentado, ela não é suficiente para deixar minha mente totalmente serena. 90% dos dias é, mas tem aqueles 10% dos dias que são os dias turbulentos ali que todo mundo tem, né?
dias de mente turbulenta, né? E aí, na caminhada ali, que é de 30 a 50 minutos, tem dia que eu caminho 1 hora, quando eu tô afim, tem dia que é 25 minutos, eu faço essa caminhada meditando também, que nada mais é do que eu tô caminhando, vem um pensamento na minha cabeça, eu observo esse pensamento e retomo a minha atenção para a minha caminhada. E o ato de fazer isso é o ato de você se manter na atenção plena ali. Aliado a esses momentos de silêncio e meditação, sempre na parte da manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Por que que é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo? Porque se eu deixar a mente acelerar, lá no meio do dia eu não pego ela mais, geralmente. Então, ela meio que assume ali, e eu só consigo parar ela quando ou eu tiro um cochilo no meio da tarde ou eu vou dormir à noite. Não é isso que eu quero, né. Então, é essa prática da meditação na parte da manhã, aliada a leituras espirituais. Então, leituras do Poder do Agora, os livros do Eckhart Tolle, a própria Bíblia, né, tem alguns trechos da Bíblia que eu leio e que me despertam esse lado espiritual. E também tem coisas que eu procuro evitar, que me aceleram demais a mente e fazem eu identificar com os meus pensamentos, que é, né, consumir bebida alcoólica em excesso, muitas vezes na semana. Então, assim, eu procuro beber uma vez na semana. Não gosto de beber numa quantidade que eu esqueço quem eu sou e tudo mais. Enfim, evito também, sei lá, música alta demais, tempo demais no fone de ouvido, esse tipo de coisa. Mas a base mesmo é a meditação, e a leitura, todos os dias. E aí, no final de semana, por exemplo, se eu não quiser meditar e não ler no sábado e no domingo, eu não medito e não leio. Mas eu estou fazendo aquilo há tanto tempo, com constância, que aí chegou na segunda-feira, que é hoje, por exemplo, mesmo sem ter meditado no domingo e sem ter lido no domingo e no sábado também não ter lido, acordo hoje, mente serena, como se nada tivesse acontecido. Muito bom. Uma coisa que me veio quando você estava falando, explicando, uma pergunta que já me fizeram muito, e eu queria saber isso de você. Você disse assim, eu vou fazer uma meditação, eu faço ela caminhando. E muita gente que ainda não teve experiência com isso pode falar assim, como assim fazer uma meditação caminhando? Eu não devo sentar, colocar meu incenso, sentar naquela posição perninha de índio e ficar livre de pensamentos, não é isso que é meditação? Como é que você faz uma meditação caminhando e por que você chama isso de meditação? Cara, meditação caminhando, você vai. A meditação basicamente tem a ver com onde você coloca a sua atenção. Então você pode observar que todas as meditações elas estão pedindo para você colocar a sua atenção em algum lugar. Ou você coloca a sua atenção na respiração, ou nas sensações do seu corpo, ou no que você está ouvindo, ah, ou num mantra, né? Num conjunto de palavras que você vai repetindo. Opa, intercorrências de podcast. Normal. Vamos lá. Só um minutinho, deixa eu fechar uma porta aqui. Vai tranquilo. Eu fiz essa pergunta pro Ramon, porque qual que é o objetivo principal aqui do podcast Inteligência Espiritual na Prática e tudo que eu faço, isso eu tenho como objetivo de vida profissional hoje, é ajudar as pessoas a entenderem que é totalmente possível você realizar tudo aquilo que a sua mente colocou ali numa caixinha de isso é coisa de religião, isso é coisa de quem nasceu no Oriente, isso é coisa de quem já nasceu em paz e tranquilo, eu sou uma pessoa agitada, né? E não é por aí, são coisas que você pode fazer na sua vida, e às vezes aquela meditação mais tradicional, sentado e tudo mais, seja guiado ou com um mantra, não dá? Que tal você tentar essa como o Ramon faz, por exemplo, caminhando? Talvez você já até faça uma caminhada na sua vida e tá utilizando essa caminhada com algo que tá te deixando com mais fluxo mental, né? Total, total. Obrigado por esperar, desculpa a interrupção aí. Mas, então, só recapitulando, a questão da meditação, todas as meditações pedem que você coloque a sua atenção em algum lugar.
é sobre a atenção, né? Em vez de você estar com a atenção num fluxo mental involuntário, ou seja, uma corrente de pensamentos que está ali na sua cabeça, você desvia sua atenção para um outro lugar. E na caminhada você pode fazer isso. E eu desvio a minha atenção hoje muito para minha percepção visual, principalmente para os pequenos detalhes. Então eu vejo a natureza, eu vejo a grama, eu vejo a terrinha que está na grama, e a percepção daquele nível de detalhe me faz lembrar que eu estou na realidade. Então, às vezes você fica tão na sua mente que você esquece que você está vivenciando a vida e a realidade, as cores e o amor, está tudo aqui agora. E aí vivenciar esses pequenos detalhes e olhar a beleza e olhar as coisas acontecendo sem rotular, sem julgar, sem dar nome para as coisas, é a minha meditação. E aí às vezes eu vejo um carro passando e vem um pensamento na minha cabeça: nossa, que carro velho, mal cuidado. Aí eu vejo o pensamento, falo: opa, e nossa, que pensamento velho, mal cuidado, deixa ele ir e volto para a percepção agora. E também gosto muito de ouvir os sons. Então eu tô aqui prestando atenção nos sons dos pássaros ou do rio que está passando do meu lado, ou de qualquer coisa que esteja acontecendo. Aí vem o pensamento, eu volto à percepção para o som. Isso é uma meditação, e qualquer pessoa consegue fazer. E por que que eu chamo isso de meditação? Porque eu estou concentrando a minha atenção em alguma coisa e não nos pensamentos, no caso. Perfeito, perfeito. E aí o resultado que essa meditação traz para a vida é difícil de mensurar, porque você só tem o resultado que você tem, você não consegue mensurar um resultado caso você não estivesse meditando, né? E no momento da meditação, isso trazendo para o que acontece comigo, por exemplo. Às vezes no início pode não ser uma prática tão prazerosa, de onde você tem que lutar um pouco ali com a mente, da atenção, mas quando começa a acontecer, é uma prática que, além de te trazer uma série de benefícios, vira uma prática prazerosa em si, né? Pode se tornar um grande momento do seu dia ali. Às vezes o momento que você mais curtiu no dia foi esse momento da caminhada com atenção plena, né? Com certeza. Com certeza. E me conta uma coisa, Ramon. Hoje, depois de tudo isso que você já viveu, contou um pouco aqui pra gente, o que você tem nesse momento, nesse instante, como uma prioridade na sua vida? Se você pudesse focar em uma única coisa no seu dia, eu sei que você foca em várias coisas, mas se você tivesse que definir assim, a minha prioridade na vida hoje é... Qual seria? Cara, engraçado. Eu tenho um documento com 7 perguntas que eu me faço todos os dias. As perguntas já foram 12, já foram mais de 20, já foram 5 em algum momento, muito provavelmente elas mudam, né? Hoje em dia ficou um número bonito que é 7. Mas a primeira pergunta é: o que eu quero da vida? É a primeira pergunta que eu me faço todos os dias. E a última é: se eu morresse hoje, eu morreria feliz, estaria feliz, né? E já tem um tempo que a minha resposta para a pergunta o que eu quero da vida é viver. Que, como diz, né, o Stephen Hawking lá, o que mais eu posso querer, cara? Então, assim, o que eu quero da vida é viver. Minha prioridade hoje é viver. E, e viver é muito simples, cara. A vida do ser humano é muito simples. Ou você está em pé, ou você está sentado, ou você está deitado. Assim, ou você está andando de um lugar para o outro. Às vezes você está se alimentando, às vezes não. Às vezes está conversando com uma pessoa, às vezes não. A vida do ser humano é isso, cara. Muito simples, muito feliz, muito fácil. Só que as construções mentais, elas dificultam muito esse processo. Porque você cria uma ideia de que você tem que chegar em algum lugar. Ou que você tem que fazer alguma coisa para ter tal recompensa. Quando na verdade não, a experiência já está acontecendo. Então, assim, a prioridade principal é viver a experiência sem me ocupar com rótulos mentais, entendeu? Viver diretamente, sem ser através de filtros, crenças, esse tipo de coisa, assim, limpar
a visão e experienciar a realidade diretamente, assim, porque ela é o amor, né? A realidade já é o amor, não preciso de procurar algo além da realidade. Então, minha prioridade é essa, experienciar a realidade como ela é. Legal. E para que isso aconteça de uma forma mais efetiva no seu dia, vou tentar trazer para a prática agora. O que você precisa fazer como uma prioridade, entre aspas, para que isso aconteça? Por exemplo, ler as 7 perguntas todos os dias. Tá, entendi agora a sua pergunta. Tá. Cara, meditar todos os dias é uma prioridade. Me permito não meditar 1, 2 vezes na semana, no final de semana, porque eu fujo um pouco da rotina, mas meditar é uma prioridade. A leitura desses livros espirituais, assim, pelo menos de segunda a sexta também é uma prioridade. Ah, essa caminhada também, principalmente em jejum, é uma prioridade. E principalmente a parte mental, assim, de você a parte de você não entrar na mente e não ficar preso lá, também é uma prioridade. Então, é uma prioridade a vigia. Sabe o orar e vigiar que Jesus fala? Sim, Então, vigiar para eu não entrar em nenhuma viagem, história mental que cria outra história que inevitavelmente vai me levar ao sofrimento. A vigia, assim, eu estar alerta para que eu não acredite em nada que a minha mente me diz e apenas vivencie a realidade, é também uma prioridade enorme, cara. Talvez a última das prioridades hoje. muito bom, cara, muito bom. E isso é uma outra coisa que eu percebo, assim, um grande sinal de evolução. Outro dia um aluno lá do programa Satoru falou: todas as vezes que eu participo do clube na quarta-feira, a minha semana é melhor. E ele não consegue participar toda quarta. Só que se você fosse avaliar a fundo, daria para ele participar na quarta que ele não participou. Só que por algum instante ele esqueceu de que aquilo ia transformar a semana dele. E com meditação acontece isso muito frequente, aconteceu muito comigo, acontece até hoje. Às vezes, de que vem uma ideia mental de que, tudo bem se não fizer hoje. E aí aquilo tem um impacto no seu dia. E você, lá no fim do dia você fala, nossa, como eu deveria naquele momento ter meditado ao invés de ter feito uma outra coisa, né? Então, às vezes, para simplificar a ideia, se você perceber que uma certa prática te faz bem, que tal priorizar a prática e deixar que ela haja por si mesma, né? Não sei se faz sentido para você. Faz. E a gente, na minha opinião, quando você percebe que a prática faz bem, você tem que fazer ela, mesmo que naquele momento não faça sentido. Porque hoje, por exemplo, eu acordei com muita vontade de sair correndo e fazer as coisas que precisava, porque tinha muita coisa para ser feita, muita coisa. Mas como eu já sei que o que vai guiar e vai me colocar no eixo é aquela ordem ali, ó, meditar, caminhar e ler para mim, funciona para mim. Cara, eu simplesmente é como se tivesse uma regra que você tem que obedecer e é simples, cara. É um comando simples, cara. Meditar, caminhar e ler. Para mim é esse comando. Eu sei que se eu meditar, caminhar e ler, meu dia vai ser completamente diferente se eu não fizer isso. Então só vou lá e faço. E aí, depois é muito bom quando você colhe o resultado disso, que você fala assim, nossa, sabia. Aí reforça mais ainda que você tem que fazer aquilo sempre. Total. Perfeito. É muito isso, né? Às vezes a gente tem a escolha, logo no início do dia, de vencer uma pequena batalha, no seu caso, caminhar, meditar e ler, e às vezes você resolve não jogar essa pequena batalha, que é simples, como você disse, é simples, as pessoas precisam trazer isso para a mente. É bastante simples fazer isso. E às vezes você tem que vivenciar grandes batalhas ao longo do dia porque não venceu essa pequenininha no início. Batalhas com monstros, muitas vezes. Com monstros, exato. Porque sua mente te dominou, né? Aí
Aí ela cria uma realidade que não é a realidade, né? Como você estava dizendo, você está fugindo daquilo que é real. E aí os Sim, problemas reais começam, né? aí os problemas reais começam, pô. Exatamente. Cara, muito bom, muito bom. Ramon, me conta, pessoas que de repente querem te encontrar aí nas redes sociais, na internet, ou querem te encontrar de alguma forma, seja por questões profissionais ou até para conversar, bater um papo com você sobre esse tema, muita gente pode ter se conectado com você com relação a isso. Onde é que o pessoal te acha? Cara, pode ser através do meu Instagram mesmo, acho que é o jeito mais fácil. É só procurar lá, Ramon Filho. E aí o Ramon é com N de navio no final. Provavelmente você já vai ver meu rosto lá. E é só me seguir e me chamar lá. Show. Muito, muito bom. Cara, para a gente encerrar, vou te fazer uma última pergunta aqui e fica à vontade para responder da forma que você achar melhor, tá? Imagina a seguinte situação: uma pessoa que você ama chega para você e diz assim, pode até imaginar a pessoa, se você quiser, e pode guardar para você, se você quiser, quem é. E ela chega para você e fala assim, Ramon, a coisa que eu mais quero nesse momento da minha vida é viver em paz. Eu estou buscando por isso. E ela te diz assim, me ajuda, como é que você pode me ajudar com relação a isso? Mas por um motivo ou outro você tem 2 minutos para passar isso para a pessoa, para passar alguma ideia que possa ser a suficiente para ela dar esse passo, né? O que você diria para essa pessoa? Cara, eu ia falar pra ela sair da mente dela. Eu ia olhar no olho dela e falar assim: sai da sua mente. Sai da sua mente. Você não é sua mente. E aí eu ia falar pra ela o que que a mente causa, né? A mente faz ela acreditar em um monte de coisa e torna a experiência dela. ah, Às vezes a experiência vai ser muito boa, porque você vai estar andando em direção àquilo que a sua mente idealizou, aquilo que o seu ego criou de bom. Então, se você tiver sendo atendido num desejo X, Y, Z, você vai viver uma realidade muito, muito eufórica e tudo mais. E aí, se em algum momento aquilo parecer que não vai dar mais certo e as coisas pararem de fazer sentido, você vai viver uma depressão terrível. E o lance para você fugir desse feliz, triste, e apagar tudo isso e viver em paz o tempo todo, em amor, é você não viver na sua mente. Aí ela vai me perguntar como eu faço isso, e aí eu vou falar, olha, começa com 5 minutos de meditação todos os dias. A hora que você se sentir confortável, vai para 10. E eu também ia falar, ler esse livro aqui, ó, O Poder do Agora. Já daí para frente, todo mundo é como se eu tivesse dado, tipo, o que na minha percepção são a capacidade de dar os primeiros passos para ela ali, né? Poderia também. É isso, 2 minutos, não tem como mais que isso. E já está maravilhoso, porque se a pessoa fizer isso que você indicou agora, as perguntas mudam, né? Então nem adiantaria você passar nada nesse momento, porque depois que ela fizer os 5 minutos de meditação e ler o livro, por exemplo, ela virá talvez daqui 1 mês, 2, 3 meses conversar com você com outras ideias, com outras perguntas. Se ela tiver no momento dela, sim. Acho que a gente não tem muito controle sobre como as outras pessoas se sentem e tudo mais, né? Mas nesse caso, a pessoa quer, e se for o momento dela, aquilo vai servir para ela. Eu já indiquei esse livro aqui para várias pessoas, e teve uma, que por acaso foi a minha irmã, que teve uma transformação de vida total. E tiveram várias que nem tanto. Então é mais dar sobre a pessoa do que sobre a gente, né? Perfeito, cara. Muito, muito bom. Ramon, mega obrigado.
Bom demais conversar contigo, sempre. Faremos muitas dessas ainda, porque tem assunto infinito, cara, pra gente conversar. Tomara, também quero poder fazer essas perguntas aí que você me fez para você algum dia, achei interessante, né? Quando quiser. Fechado. Obrigado pelo convite. Obrigado, cara. Que venham os próximos. Valeu, uma excelente semana. Um abraço. Tchau, tchau. Para você também. Abraço. Tchau, tchau.